Bem, o tema da aula de hoje são os pins virais. E o que são esses pins virais? Provavelmente vocês já devem ter percebido isso em alguns momentos. Os pins virais nada mais é do que um pin que você criou e que ele viralizou, que ele te traz um enorme resultado em um período curto de tempo. Essa viralização ela pode ser em número de impressões, em número de salvamentos, em número de cliques. O que a gente mais gosta é quando tem um número de salvamentos bacana e um número de cliques também muito bacanas. E como que a gente faz, né, para conseguir esses pins? Porque normalmente a gente não sabe quais são esses pins que vão viralizar. A gente se esforça em fazer uma imagem legal, a gente se esforça para colocar uma cópia interessante, descrição, palavras-chave, tudo isso vocês já sabem. Mas a gente nunca sabe exatamente, de fato, qual pin que vai viralizar. Porém, quando acontece, como que a gente fica sabendo que o nosso pin viralizou? Primeiro, porque se a gente acessar o Analytics do nosso perfil lá no Pinterest, a gente vai conseguir saber quais foram os pins que tiveram as melhores impressões, a maior quantidade de salvamentos e também o maior número de cliques. E, além disso, o próprio Pinterest ele envia um e-mail para a gente, mostrando para a gente quais foram os top pins, vamos dizer assim, da semana, quais foram os melhores pins da semana. Então, se vocês acompanharem no e-mail de vocês lá, ele vai mandar, olha, estes os pins aqui fizeram sucesso essa semana, que é justamente para você investir nesses pins, para que você possa explorar as oportunidades, já que esses pins caíram no gosto popular, vamos dizer assim, tá? Então, esses são os pins virais. O que eu noto também que já aconteceu comigo? Tem, às vezes, quando eu sei que tem uma entrega muito grande de conteúdo, normalmente eu começo a ter muitos boletos e vendas realizadas. E, normalmente, eu já percebi que, assim, durante um período do mês, eu não sei exatamente em que momento, mas tem um dia, assim, que eu acordo e o telefone chega a notificação o dia todo e eu falo assim, hoje o Pinterest está de bem comigo. Hoje ele está me entregando, hoje ele está entregando legal o meu conteúdo e aí ele está me trazendo um resultado bacana. Todo mês eu noto isso, gente, todo mês. E aí ele tem aqueles picos. Ele vai lá em cima e depois ele despenca, é super comum. Por que acontece exatamente? A gente não tem como explicar. Isso é igual quando a gente coloca um conteúdo de forma inesperada na internet e de repente aquilo viraliza. Né? Tem determinadas épocas mais buscas do que outras, e isso a gente vai percebendo de acordo com os nossos resultados, de acordo com o nosso nicho. Então, gente, eu expliquei aqui para vocês basicamente o que é um pin viral, né? Um pin é uma imagem que viraliza. Não necessariamente a gente consegue entender o porquê que isso acontece, até porque estamos falando de algoritmo, né? Mas acontece, e isso é muito bom, porque normalmente quando acontece isso, a gente consegue um número de cliques muito bons, um número de salvamentos muito legal, o número de impressões também muito bacana, e aí, consequentemente, a gente acaba conquistando novos seguidores, né? Novas pessoas começam a conhecer o nosso conteúdo. E a ideia dessa aula aqui é explicar para vocês o que são esses pins, mostrar que eles existem e como que a gente pode tentar maximizar um pouco esses resultados. Porque uma característica destes pins virais é que, normalmente, eles têm um tempo de pico muito curto. Esse pico, ele pode durar alguns minutos, ele pode durar alguns dias, ou ele pode durar um longo período de tempo. Então, por exemplo, eu tenho um pin, vou mostrar ele aqui para vocês, que foi ele é de 2017, e esse pin, ele sempre está nos meus pins mais entregues, nos meus pins mais clicados e tal. Ele sempre está. Então, ele é um pin, assim, já consolidado dentro do meu perfil. Porém, tem outros pins que eles vão e voltam, né? Aí, e vai acontecendo essa dança maluca aí.
E a ideia é que quando a gente perceba que tem um conteúdo assim, que a gente possa prolongar um pouco mais esse tempo para que a gente possa ganhar mais seguidores, mais cliques e mais visitas e assim por diante, tá? Não listado. Valeu, gente. Obrigada. Ui. Então tá, deixa eu até olhar no meu caderno aqui que eu fiquei meio desorientada. Ok, e aí eu falei no vídeo anterior até como que a gente vai identificar. O Pinterest te manda um e-mail e você consegue saber quais são os seus pins que estão mais engajados, com maior número de visualizações. Você consegue acompanhar no Analytics e você consegue acompanhar da mesma forma que eu acabo percebendo muitas vezes. Um número maior de vendas, de boleto, de pessoas entrando em contato, e aí a gente consegue perceber essa movimentação, a gente consegue perceber que o Pinterest está entregando a gente para um número maior de pessoas. Depois que a gente identifica quais são esses pins, a gente pode fazer algumas ações simples para maximizar esse resultado. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou explicar e aí eu mostro para vocês na tela do meu computador. Eu gosto de ir lá no meu Analytics, ver qual é esse pin ou estes pins, e eu também gosto de saber quais são as pastas que estão com um maior número de visualizações naquele período. Porque se vocês acompanharem o Analytics de vocês semanalmente, vocês vão perceber que existe essa mudança. Ora, uma pasta vai ser mais entregue do que a outra. Na semana passada, quando eu fui olhar o meu perfil, a minha pasta de empreendedorismo, ela era a primeira pasta, era a pasta que mais estava tendo impressões, era a pasta que mais estava tendo cliques e que tinha pins que estavam sendo salvos. Então, eu fui lá no meu perfil e olhei quais outros pins que tinham relação com o assunto que eu já tinha criado e que eu não tinha colocado nessa pasta. E aí eu fui lá e repinei para essa pasta para trazer mais gente para visitar o meu conteúdo, para trazer mais seguidores e tal. Por quê? Porque é um assunto que estava em alta. E normalmente esse tipo de assunto, né, ideias para trabalhar em casa, empreendedorismo e tal, normalmente esse assunto fica muito em alta mesmo nessa época do ano. Né, as pessoas estão buscando ideias de renda extra, ideias para planejar o ano aí, né, para fazer um ano diferente, e acaba que tem esse engajamento. Então, esse é um tipo de ação que eu faço. Eu gosto de comparar as pastas e também os pins, para eu ver se eu já coloquei aquele conteúdo dentro daquela pasta para poder aliar o poder das duas. Então, o que eu quero? Eu quero juntar pins fortes com... Então, pins que têm um número bacana de cliques com pastas que têm um número legal de impressões. E aí eu vou mostrar aqui para vocês na tela do computador como que a gente vê isso para poder não ficar dúvida. Porque talvez só eu explicando, eu falando, pode ser que fique alguma dúvida. E antes de mostrar para vocês, eu só quero frisar uma coisa aqui sobre os repins. Porque dentro do curso, eu oriento vocês a repinar o próprio conteúdo. Né? Então, você cria os seus pins, sobe os seus pins, e eu oriento que vocês repinem. Eu venho fazendo vários testes, e eu tenho tido uma melhor resposta quando eu não repino o meu novo conteúdo imediatamente. Então, hoje, suponhamos que eu tenha subido 3 pins lá para o Pinterest. Eu subo esses pins, eu vou lá, faço 1, 2 repins, mas de conteúdos que eu já tenho lá dentro do meu perfil há mais tempo, ou repins de outras pessoas. Eu não mexo nos meus novos pins. Por quê? Porque o Pinterest, ele pede uma média de 36 horas para ele começar a lhe entregar o seu pin, para gerar as métricas, números e tal. Então, eu prefiro esperar, inclusive, até um pouco mais, para sentir como que vai ser esse PIN. Porque aí, quando eu entro naquela semana, normalmente uma vez por semana ali, eu vou ali dar uma olhadinha no Analytics, eu vejo em qual pasta é interessante eu salvar aquele PIN. Então, eu não faço um repin porque eu acho que nessa pasta vai ser melhor. Eu tenho feito repins em pastas que estão sendo mais entregues, que estão tendo mais buscas, e assim eu consigo prolongar o tempo de vida do meu conteúdo.
Porque se eu tenho um PIN, igual eu falei para vocês, na semana passada, a minha pasta de empreendedorismo estava mais forte. Ela estava recebendo um número de impressões legal. Eu peguei um PIN que eu já tinha lá legal e coloquei ele na pasta de empreendedorismo. Hoje, eu fui acessar o meu Analytics, agora eu não lembro mais, mas se eu não me engano, até tinha uma pasta de ideias para trabalhar em casa. Essa pasta, talvez essa semana, está mais forte do que a pasta de empreendedorismo. Então, se eu ainda não tiver repinado esse conteúdo lá, aí sim, agora é interessante eu repinar este conteúdo lá. Porque aí eu consigo aproveitar o melhor de cada momento. Eu consigo aproveitar as oportunidades. Com isso, eu consigo ter um número maior de pins virais, né? Eu consigo ter um número de pins mais fortes dentro do meu perfil. Então, o meu perfil, ele começa a se ampliar e ele não fica limitado a 1, 2 ou 3 pins apenas, que são fortes. A minha intenção é ter um perfil que vai ter vários pins fortes, que vai me trazer tráfego, que vai me trazer mais pessoas, clientes, engajamento, tá. Deu para entender qual que é o raciocínio hoje? Da gente fazer esses repins, da gente ter esses pins virais, quanto que eles podem ajudar a gente? Porque se eu consigo viralizar os conteúdos que eu já tenho ali, eu não preciso ficar me preocupando em sempre ter conteúdo novo para colocar ali. É claro que hoje, compartilhar conteúdo no Pinterest para mim é mais tranquilo, porque eu já tenho uma rotina de conteúdo. Então, quando eu vou começar um novo mês, eu já sei quantos vídeos eu vou publicar no meu canal, eu já sei quantos artigos eu vou colocar lá no meu blog. Então, o que eu faço é compartilhar o conteúdo que eu já tenho. Hoje eu não me preocupo em criar conteúdo novo só para colocar lá no Pinterest. Não, eu me preocupo em compartilhar o que eu já tenho. E uma outra coisa legal é que conforme a gente vai tendo pins fortes e pins engajados, pins virais, esses pins eles vão trabalhar para a gente a longo prazo. Quem participou da live que eu fiz na semana passada com a Gi, viu que a Gi mostrou um pin, né, que ela fez o ano passado, dia 18 de janeiro, né, do ano passado, e que esse pin já tinha gerado 1000 visitas para ela nesse mês. Mas esse pin foi criado há um ano atrás. Então, até o pin que eu vou mostrar para vocês aqui, esse pin ele foi criado em 2017. E aí, todo mês, ele me dá ali 100 visitas, 80, 200, 500. Porque ele já está mais estabelecido. É um assunto que continua tendo buscas. Então, tudo isso é bacana para o meu perfil e vai ajudando, a gente vai aprendendo a ficar com o olhar mais aguçado, a entender melhor as necessidades da nossa audiência e vai ficando cada vez mais fácil produzir pins, né, que podem se viralizar e que podem trazer uma enxurrada de tráfego para a gente. Eu já compartilhei aqui algumas vezes em live e tal, tem hora que eu nem sei mais onde eu falei, mas eu tive um pico de um dia. Se eu achar eu vou tirar um print e vou mostrar para vocês. Eu tenho que lembrar a data, que eu não lembro, foi o ano passado. Mas em um único dia eu recebi 8.000 visitas. 8.000 visitas lá do Pinterest. Tipo assim, foi o pico. Nesse dia, não teve como eu não perceber, porque nesse dia realmente bombou para mim. Eu tive um resultado muito legal nesse dia. Então, se eu tivesse tido, até já na época, essa maldade de tentar prolongar esse processo, né, provavelmente eu teria tido resultado por mais dias com aquele mesmo PIN. Mas a gente vai aprendendo todos os dias, a gente vai fazendo testes, a gente vai aguçando o nosso olhar, e aí que a gente vai aprendendo. E aí agora eu vou mostrar para vocês, na tela do meu computador, o que... Ai, gente, confusão, né? 8.000 visitas é incrível para um dia, realmente é incrível, gente. Eu fiquei... E sorte a minha que a hospedagem não despencou, né? Porque a minha hospedagem tem mais de um domínio, né? Eu tenho alguns domínios e sorte que não caiu, né? Mas tá bom. E aí eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu expliquei agora na tela do meu computador, só para que vocês consigam saber
Onde que vocês vão olhar isso para vocês saberem como que vocês vão fazer essa análise no perfil de vocês. E eu só estou conferindo aqui se eu esqueci de algum ponto importante. Ok, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Compartilhar a tela. Tá aparecendo para vocês aí, gente, a minha tela? Comenta para mim se já está aparecendo aí para vocês, por favor. Acho que tá, né? Bem, aqui eu estou no meu Analytics, no Analytics do Eu Empreendedora. E aqui é a página do meu perfil, tá? Vocês podem vir por aqui, né? Análise, e vai sair aqui nessa página. Já deixei aberto para ficar mais fácil. Aqui ele vai mostrar os últimos 7 dias e a gente consegue perceber que o Pinterest é danado para dar esses picos, né? Vai caindo, olha só, ele está começando a subir. E é comum, vai acontecer isso mesmo. Beleza, deixa eu só ver se eu estou na página certa. Análises, eu vou colocar aqui, ó, site. Mas vocês não precisam analisar só no site, tá? Vocês podem analisar nos outros pontos também, mas é aqui que eu quero. Olha só. Aqui, ele vai me mostrar os pins que tiveram mais impressões nos últimos 30 dias. Então, foram estes os pins, os principais, né? Os 5 principais. E aqui embaixo, ele vai mostrar as pastas com as melhores impressões. E aqui, ele não mostra só as minhas pastas, ele mostra pastas de outras pessoas também. Então, para vocês verem, olha só, essa pasta aqui é de uma outra pessoa, Pablo, Henrique, provavelmente, e essas pastas aqui são minhas. E aqui, ele está me mostrando o seguinte, as pastas com melhores impressões. Essa tela aqui, gente, ela é toda de impressões. Quer dizer o quê? Que são os pins que estão sendo mais entregues e as pastas que estão sendo mais entregues pelo Pinterest, né? Então, toda vez que as pessoas pesquisam, estas pastas e junto com estes pins são os que estão sendo mais entregues. Se a gente quiser fazer uma relação de impressão com clique, né, com os pins mais salvos, a gente vai trocar aqui, ó, a gente vai clicar aqui, ó, em pins salvos. E aqui, ó, ele vai mostrar quais os pins que as pessoas mais salvaram. Vocês podem notar que alguns dos pins estão em comum, né? Tipo esse aqui, mas alguns já começam a mudar aqui. Então, não necessariamente o pin que está sendo mais entregue é o pin que está sendo mais salvo. E a mesma coisa com as pastas. Aqui já mudou, olha só. Essa pasta de Pinterest Marketing, ela não estava aparecendo na outra opção. Até deixa eu abrir assim, ó, separado. Vou abrir uma outra guia para ficar mais fácil. Essa aqui é a aba de cliques. Então, aqui, ó, ele está mostrando para mim quais os meus pins foram mais clicados. Aí, aqui aparece o de ganhar dinheiro com Pinterest 2 vezes, aparece um aqui de assistente virtual, aparece um aqui de livro. Quando eu volto aqui nos mais salvos, já não aparecem os mesmos. Tá vendo? Os mais clicados e aqui os mais salvos. Então, tem diferença, né? Tem diferença. E ainda aparece diferente dos que têm mais impressões. A mesma coisa com as pastas. Olha só, as pastas que as pessoas mais têm salvado. Olha só, Pinterest Marketing. Aqui, deixa eu ver. Aqui já não é. As mais clicadas é aqui, ó, casa, quarto. A Pinterest Marketing foi lá para baixo. Olha, ideias para trabalhar em casa, tá lá embaixo. Tá vendo? Então, o que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de fazer uma brincadeira, né? Eu gosto de pegar aqui os meus pins que estão recebendo o maior número de cliques. Então, vou abrir aqui, ó, cliques.
Então, por exemplo, este aqui, ó, tá recebendo um número bacana de cliques. Vou abrir ele aqui só para vocês verem qual PIN que é. Esse PIN aqui, ó. Esse PIN aqui, ele é o que está recebendo o maior número de cliques. Ele recebeu, olha, nos últimos 30 dias, 201 cliques. Esse PIN, ele foi criado, olha só, dia 5 de novembro de 2017. Tem mais de um ano, né? E, opa, ele continua, opa, tirei o mouse daqui. Eu acho que eu fechei coisa que eu não podia ter fechado, mas tudo bem. Aqui, esse PIN, como eu estava mostrando para vocês, foi criado dia 5 de novembro de 2017. Esse PIN, ele tem um número bacana de cliques, ou seja, as pessoas estão vendo esse PIN e estão gostando desse PIN. Porém, se eu for olhar aqui, ó, para o número de impressões, quais as pastas que o Pinterest está mais entregando esses dias? Nos últimos 7 dias, né? Que esse relatório aqui, gente, é de 7 dias, tá? Opa! Aí ele está entregando aqui, ó, casa, essa pasta não é minha. Livros e leitura, essa pasta, ela é minha, mas ela não tem relação com o meu assunto. Ideias para trabalhar em casa, essa pasta também é minha, mas ela também não tem a ver com o assunto, eu particularmente prefiro não compartilhar. Tem uma outra pasta aqui, que não é minha também, e tem, por último, aqui, dicas para afiliados. Essa pasta, ela é minha, e tem a ver com este PIN. Então, eu pego aqui, e vou procurar essa pasta aqui, ó, dicas para afiliados. E aí eu posso vir aqui e salvar este PIN aqui. E aí o que vai acontecer? Já que nos últimos 7 dias essa pasta está tendo um número legal de entrega, e eu coloquei um PIN que tem um número bacana de cliques, que é um dos mais clicados do meu perfil, a chance de eu aumentar o meu número de cliques é muito grande, concorda? E de conseguir viralizar. Precisa seguir necessariamente essa regra? Não. Aqui vocês podem fazer uma brincadeira, né? Vocês podem olhar quais os pins, se você quer mais salvamentos, não, eu quero salvar, porque quando salva mais, quanto mais as pessoas salvam o nosso conteúdo, melhor para a gente, porque aumenta o nosso alcance, né? Porque a gente vai parar num perfil de várias pessoas. Então, também é uma estratégia legal. Você olhar quais os pins que as pessoas mais estão gostando, né? Quais os pins que as pessoas mais estão salvando e colocar ele em uma pasta que esteja tendo uma entrega bacana naqueles dias. Então, eu posso até abrir um outro aqui, ó. Esse pin aqui é um pin que tem sido salvo. E, ó, esse pin, nos últimos 30 dias, ele foi salvo 53 vezes. Ele foi mais salvo do que clicado. Tá vendo? Deixa eu ver se tem a data dele aqui. Não apareceu a data aqui, porque ele provavelmente ele já foi repinado. Eu consigo ver a data se ele estiver na pasta original. Eu posso vir aqui e salvar em uma pasta que teve um número de impressões interessante. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se tem algum aqui. Ideias para trabalhar em casa. Deixa eu ver aqui esse PIN. Não, não é este. Vamos fechar. É esse aqui, ó. Esse aqui é justamente de trabalhar em casa. Então, eu posso salvar ele nessa pasta aqui, olha, de ideias para trabalhar em casa. Então, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, ideias para trabalhar em casa e salvar. Olha, no total, esse PIN já foi salvo, olha, 680 vezes. E aí, eu aumento o meu alcance, eu aumento a minha chance. Agora, imagina você fazer isso com um PIN, igual eu tive, né, que me gerou 8.000 visitas. Não necessariamente precisa ser 8.000, né, gente? Mas quando a gente tiver um PIN que tem esse alcance, que tem
que tenha essa possibilidade, vou voltar aqui. Deixa eu ver se voltou. Quando a gente encontra esses pins, a gente consegue aumentar o nosso trabalho. Então, a gente poupa tempo, porque às vezes vocês pensam o seguinte: nossa, mas toda semana eu vou lá olhar o meu perfil no Pinterest para fazer isso? Vai depender da sua prioridade. Vai depender do que é prioridade para você. Se você não conseguir fazer toda semana, faça uma vez por mês. Eu faço toda semana porque eu tenho conteúdo novo toda semana. Então, toda semana eu gosto de ir lá pessoalmente repinar o meu conteúdo. E aí eu já aproveito, eu já vou lá, subo os pins novos, daqueles conteúdos que eu fiz na semana, e aí eu vou lá, terminei de fazer aquelas postagens, aí eu vou lá no meu Analytics dar uma olhadinha, e aí eu pego os pins que eu já tinha feito, ou que eu tenho lá no meu perfil, e faço esse trabalhinho. E aí eu me preocupo menos em ficar postando todo dia, em ficar fazendo repin todo dia, porque eu começo a aproveitar mais do que eu já tenho, mais do que já está funcionando, entendeu? Vocês conseguem entender isso? Porque o Pinterest mesmo já está me mostrando o que ele está entregando, o que as pessoas estão gostando de salvar mais, o que as pessoas estão clicando mais. Então, eu vou só aumentando isso, e aí eu consigo vários pins que vão me render tráfego, né, visitas, por um longo período de tempo. Né? E aí eu vou conseguir ter uma recorrência de tráfego legal, vou ter sempre pessoas novas visitando o meu conteúdo. E se vocês tiverem dúvidas aqui, vocês podem comentar agora. Já podem aproveitar também para tirar dúvida de alguma outra coisa que vocês quiserem. Mas eu gostaria de saber também se ficou claro, porque eu desembolei a falar aqui, porque realmente eu queria entregar o conteúdo, e eu não sei se ficou claro, se eu expliquei bem, se eu me expressei bem. Se precisar, eu volto com a tela lá do meu computador e mostro novamente alguma coisa para vocês que vocês precisarem ver. Aí comentem aqui para mim. Enquanto eu vou dar um tempinho para vocês comentarem, vou só conferir a minha pauta para ver se eu não deixei de passar algum ponto muito importante aqui para vocês. Acabei de lembrar de uma coisa muito importante também. As pastas compartilhadas, os group boards, né? Elas também são essenciais para a gente ajudar a manter esses pins virais e para a gente potencializar os nossos pins. Vocês só precisam lembrar que vocês precisam seguir as regras, tá, gente? Então, isso é um trabalho que eu tenho também. Aí eu vou lá e olho, vejo quais as pastas compartilhadas que eu tenho, se aquele pin é um pin de conteúdo, se eu posso colocar ele lá dentro da pasta. E aí eu coloco, e aí eu aumento bastante também o meu volume, né, de visitas, de tráfego, porque as pastas compartilhadas é algo muito legal que a gente tem para explorar lá dentro do Pinterest. Então, essa é mais uma dica. E, normalmente, quando o pin já dá essa bombada, assim, quando ele está bem forte, eu já nem espero. Aí eu já compartilho na pasta e já coloco ele numa pasta compartilhada também, que é para dar mais um up, tá bom? Enquanto vocês comentam aqui as dúvidas, se vocês querem perguntar alguma outra coisa também sobre o Pinterest, trocar ideias, vocês podem comentar. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de mais alguma coisa, porque eu já estava esquecendo, né? Ok, passei. Uma outra coisa também que eu lembrei porque lá no Pinterest ele mostra quais são as pastas que estão tendo mais impressões, que estão tendo mais cliques, etc. E às vezes vai ter pastas lá que não são pastas nossas. Quando é um assunto que me interessa, que eu falo dele lá no meu perfil, normalmente eu clico lá naquela pasta, aí eu dou uma olhada para ver se é legal mesmo, aí eu sigo a pessoa da pasta e salvo um pin dela no meu perfil, né? Faço um repin. Com a intenção de talvez ela me notar e me seguir de volta e salvar um conteúdo meu para bombar mais ainda. Então, eu faço isso também.
E outra coisa que eu fiz também, eu criei uma pasta para mim também, porque eu vi que tinha um termo que estava tendo busca, e eu não tinha pasta sobre isso, e tinha relação com o meu conteúdo, né? Tem relação com o meu conteúdo, e aí eu fui lá e criei uma pasta nova. Para aproveitar essa palavra-chave, por descobrir que essa palavra está tendo busca, está tendo procura, e aí eu fui lá e criei mais uma pasta, e coloquei alguns conteúdos que eu já tinha lá, repinei alguns conteúdos que eu já tinha lá, e coloquei alguns conteúdos novos. E aí agora eu vou administrando isso aí, até a pasta ficar com uma quantidade de conteúdo legal, ok? Deixa eu ver. Claudinha, o meu caiu de 146k para 60, levei um susto. Claudinha, isso sempre vai acontecer, tá? Esse tipo de mudança de visualizações no perfil não me assusta. Meu negócio é meu Analytics, se for para o blog, né? Claro, porque aí vai depender de onde a gente está levando o tráfego. Porque esse número de visualizações lá no perfil da gente, ele vai mudar, gente. A gente nunca vai ter o mesmo número de pessoas todos os dias acessando o nosso perfil. Isso é igual ao nosso blog. Entra lá no Analytics do seu blog e olha lá quais foram os artigos mais lidos hoje. Aí você vai descobrir lá o artigo XYZ. Na semana que vem, você vai lá de novo olhar e você vai perceber que aquele artigo já não é mais o mais lido, que é outro artigo. Então, isso vai acontecer. Não se prendam ao número de visualizações. Significa que tem muita gente ali passeando pelo seu conteúdo, pelo seu perfil, isso é excelente. Mas não tomem isso como estratégia principal, tá? Eu já comentei algumas vezes, mas, por exemplo, eu tenho um perfil que ele costuma chegar à média de 1 milhão e meio de visualizações por mês. Tem dia que eu abro ele que ele caiu para 400 mil. Aí eu vou lá olhar o meu Analytics, eu continuo recebendo Analytics do meu mini site e eu continuo recebendo a mesma frequência de tráfego. Às vezes até cai um pouco, mas é muito pouco. E é normal, né, isso acontecer. Mas ele sempre mantém aquela média. Então, é isso que eu me preocupo. Beleza? Então, não se liguem muito ao número de visualizações, não. É legal para nortear o trabalho da gente, mas não é o mais importante. Ficou sim, Tati. O ideal é repostar aqueles que estão tendo mais sucesso. Exatamente, Ju. É a gente pegar aquilo que já está dando certo e potencializar ele, maximizar. Já que o Pinterest está contando para a gente que eles estão viralizando, que as pessoas estão gostando mais, a gente vai potencializar aqueles pins e, inclusive, usar eles de referência para criar outros, né? Porque a gente começa a saber qual assunto que as pessoas estão mais interessadas, que as pessoas estão buscando, e aí a gente vai cada vez ficando mais assertivo. Hoje cheguei atrasada, vou rever. Gi, essa história dessa live já deu pano para a manga. Eu já entrei 3 vezes. Então, no final, eu vou editar, vou fazer um vídeo só, e aí eu subo o vídeo e coloco lá na área de membros. Juliana está perguntando quantos pins por artigo é ideal. Ju, eu faço o máximo que eu consigo. Só que eu não gosto de postar eles todos de uma vez. Eu vou falar para vocês como que eu faço e vocês vão adaptar de acordo com a rotina de vocês. Então, primeiro eu faço um principal. Eu estou colocando um pin, né, de cara no meu artigo. Então, se você acessar o meu artigo, você vai encontrar o pin e embaixo você vai encontrar o meu artigo. Esse é o primeiro que eu repino. Depois disso, baseado no meu conteúdo, eu crio quantos eu tiver ideia. Então, eu uso os meus subtítulos para fazer chamadas, né, copies. Às vezes, uma mesma copy, você pode escrever ela. Às vezes, não, praticamente sempre. É o mesmo assunto, você só muda a forma de escrever. Então, quantos eu tiver criatividade, eu já faço naquele momento. Eu abro o Canva ali e vou fazendo. Vou multiplicando, porque aí eu já uso ali umas imagens de base, eu já tenho uns layouts mais ou menos, então eu vou editando pouca coisa. Aí eu faço vários.
Eu baixo todos esses pins e eu deixo eles numa pastinha no meu computador. Aí, todo dia, ou o dia que dá tempo, porque às vezes não todo dia eu não consigo e tal. Ah, mas eu tenho um tempinho, eu falo, vou lá subir pin. Aí eu vou lá, subo 1, 2, 3 pins. Só que eu gosto de ir variando de artigo. Então, se naquele dia eu fiz pin para 2 vídeos, 2 artigos, aí eu vou só mesclando, para não subir tudo num dia só. Aí eu vou lá, subo mais 2, subo mais 3. Mas quanto mais você tiver ideia e fazer, melhor para você. Porque aí você vai ter vários pins gerando tráfego para um único artigo. E aí você consegue testar as copies, as imagens do seu conteúdo, né? O que atrai mais as pessoas para chegar até aquele conteúdo. Então, hoje eu trabalho dessa forma. Claudinha, verdade, muda mesmo. Mas achei essa mudança muito brusca. Tem, Claudinha, esse perfil mesmo meu, tem vezes que ele está com 1,5 milhão de visualizações. De repente, eu vou ver, ele está com 400. É drástico mesmo. Obrigada, Tati. Ok. Rafael, tenho apenas 2 pastas no meu perfil. Tenho um pin com 28K de impressões, 105 salvos, 243 cliques. Sobre exercícios em casa, criei uma nova pasta. Seria interessante colocar nesta nova pasta? Então, Rafael, eu oriento o pessoal, e já vou passar essa dica para vocês aqui, para vocês diversificarem as pastas, nomes de pastas. Você pode ter várias pastas falando sobre o mesmo assunto, porém com um nome diferente. E a sua busca. Às vezes a pessoa faz uma pesquisa por emagrecimento, mas ela pode pesquisar a palavra dieta e assim por diante. Então, eu te oriento, sim, a ter várias pastas com várias palavras-chave, e aí você vai acompanhando o seu Analytics e vai repinando este conteúdo. Porque aí você vai repinar em pastas que têm relação, em pastas que estão fortes, em pastas que o Pinterest já está entregando. Sim, é interessante fazer os repins. Marina. Tati, você já reparou se gera muitas vendas quando você manda para mini site, artigo do blog ou link de afiliado direto? Marina, eu trabalho pouquíssimo com link de afiliado, tá? Eu até comecei a colocar uns links de afiliado agora, mas para caráter de teste. Só para comprovar, eu já faço uns testes há um tempo, mas eu tô com umas ideias e aí eu tô testando. Mas eu particularmente não gosto de trabalhar direto com link de afiliado. Exceto se for um produto muito simples, assim, um produto, a pessoa está procurando uma receita de sem glúten. Aí eu tenho um e-book que oferece para ela 100 receitas sem glúten. Aí ela pode ver aquilo, se interessar e comprar. Tudo bem, ela não vai ficar surpresa. Agora, é diferente do nosso nicho, principalmente do nosso nicho de ganhar dinheiro em casa, que a pessoa vê lá uma ideia para trabalhar em casa. E aí ela clica, daí ela já chega na página de vendas e dá de cara com a Karine Otto ou com o Alex Vargas, falando, ganha 80 mil reais, e que é isso, e que é isso, e que é aquilo e tal. Então, normalmente impressiona. E é difícil a gente acreditar, assim, de primeira, né? Eu fico pensando por mim, porque quando eu entrei para esse mercado, eu pesquisei muito antes de comprar. Eu fiquei um bom tempo ali acompanhando a Karine Otto antes de comprar o treinamento dela. Então, eu gosto de me colocar no lugar da pessoa. Então, eu prefiro levar para o meu mini site e eu prefiro levar para o meu blog. E algumas vezes é legal você colocar link de afiliado. Eu coloco alguns links de afiliado, eu tenho algumas vendas com origem Pinterest, mas são produtos mais baratos, são produtos, assim, mais direto ao ponto, que a pessoa não tem muita surpresa naquilo que ela vai receber. Eu tenho resultados mais legais assim. Eu acho assim mais interessante, tá? Até tenho várias dicas para passar para vocês sobre isso. E aí eu passo para vocês na nossa próxima aula ao vivo, que vai ser justamente sobre isso. Sobre link de afiliados, melhores produtos, e aí eu vou passar algumas sacadas para vocês, alguns testes que eu estou fazendo, que têm sido bem legais para mim, e eu acredito que vai ser legais para vocês também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Então, só para finalizar, eu acho que funciona mais quando você manda para o seu blog, para o seu mini site, para o seu canal, tá? Porque a pessoa te conhece um pouco mais, ela consome um pouco mais o seu conteúdo, e aí ela fica um pouco mais confiante para poder comprar. Bruna, existe alguma estratégia, além de trabalhar bem o conteúdo, para aumentar o número de seguidores em um perfil novo? Bruna, a melhor estratégia para você conseguir seguidores, além de colocar conteúdo, claro, é muito repin. É você seguir as pessoas. É muito parecido com a estratégia do Instagram, né? A gente vai lá, segue, a pessoa segue de volta e tal. É meio esse trabalho em parceria. Então, eu te sugiro seguir perfis de pessoas que você acha que pode ser comprador seu. Não seus concorrentes. Os concorrentes você pode ir lá seguir também para você acompanhar, mas de pessoas que você acha que pode ter um perfil de vir a comprar alguma coisa com você, que possa se interessar pelo seu assunto. Então, se uma pessoa salvou um pin seu, o Pinterest ele vai te notificar. Ele vai mostrar lá em cima que uma pessoa salvou seu conteúdo. Você pode ir lá, conhecer o perfil dessa pessoa, ver o que ela gosta, como que é, e seguir ela de volta. Aí você pode salvar um pin dela, e aí os seguidores dela também começam a te conhecer, e ali você vai criando uma rede. E aí o seu número de seguidores vai. Então, a melhor forma é essa. Beleza? Ui, onde perdi. Juliana, te entendi perfeitamente, beleza? E concordo. Eu quero a aula, né, gente? Tá bom, essa aula tem bastante dica, tem bastante coisa legal. Magda, top, Tati, me deu ideias novas aqui. Sim. Gente, eu quero muito, com tudo isso, compartilhar com vocês as coisas que eu estou vivendo, que eu estou testando. E eu quero que vocês abram a mente de vocês da mesma forma que eu venho abrindo, porque essa questão do mindset, ela é poderosa. E a gente chega no marketing digital ainda com a mente muito fechada, muita novidade, excesso de informação, muito conteúdo. E muitas vezes a gente se ocupa demais, a gente faz muita coisa e a gente não para analisar as coisas, a gente não para prestar atenção nas coisas que a gente está fazendo, e aí a gente perde muito tempo, perde oportunidade. Então, quando eu comecei a testar o Pinterest, eu fazia muita postagem. Eu postava muita coisa e tal. Eu também estava em fase de teste e tal. Hoje eu não me preocupo mais com esse volume, exceto se for um perfil novo. Né? Eu fiz um mini site novo, vou fazer um perfil novo, aí eu quero gerar volume para eu ter um negócio rodando ali para mim. Mas se não é o caso, hoje eu não me preocupo com isso. Porque hoje eu já tenho uma produção de conteúdo em andamento. Eu tenho um compromisso com a minha audiência, então eu produzo conteúdos o tempo inteiro. Então, hoje eu me preocupo em colocar esses conteúdos lá, para deixar eles rodando lá, para trazer as pessoas até mim. Então, com isso, eu trabalho menos e tenho mais resultados. E a ideia desse momento aqui da gente trocar experiência é que vocês também consigam entender isso. Que vocês não fiquem presos só assim, nossa, eu preciso fazer um pin todo dia, eu preciso repinar, eu preciso isso. Se o seu perfil for novo, a primeira coisa que eu vou te indicar a fazer é o seguinte: pega um momento ali só para fazer pin de conteúdo que você já tem. Eu tenho 10 artigos no meu blog, então eu vou fazer uns 30 pins, porque eu vou fazer 3 pins para cada artigo. Eu tenho 20 vídeos no meu canal do YouTube, então eu vou fazer 60 pins e eu vou compartilhar lá. Porque você vai ter esse volume de trabalho inicial, mas você já vai fazer essas postagens de forma estratégica, otimizada, tudo bonitinho. Depois que você fizer isso, você vai ter isso rodando para você a médio e longo prazo. Eu não sei se a Gi está aqui ainda. Tá aqui, ó. Até comentou que, ó, menos esforço, mais resultados. Exatamente. Eu volto a falar aqui. A Gi compartilhou com a gente o PIN de um ano atrás. O PIN que eu mostrei para vocês aqui agora, que gerou 201 cliques, né? Ele foi criado em 2017.
Quantas postagens que estão lá no seu Facebook ou que estão lá no seu Instagram de 2017 ou de 2018 que está te gerando 200 visitas ainda? Não tem. Então, quando vocês estiverem começando, se preocupem com isso. Olha, o que eu tenho, o que eu já tenho de conteúdo? Então, eu vou focar o meu trabalho em usar o que eu já tenho. E aí, depois você vai administrando isso. E aí, a gente vai chegar nesse ponto de menos esforço e mais resultado. Bom, deixa eu ver, eu já me perdi aqui. Tati, eu só não estou conseguindo trazer para o meu canal. Rose, tem que ter paciência, tá? Faz lá os seus pins, presta atenção o que está engajando, faz esse trabalho nas pastas, né? Vai repinando, vai fazendo essa gestão, vai acompanhando, e aí, aos poucos, as coisas vão virando e vão engajando. A gente também precisa dar um tempinho para o nosso perfil amadurecer, beleza? Eu também comecei a levar para o meu canal do YouTube. Agora está aparecendo um pouquinho lá, acho que está aparecendo 30% origem do Pinterest, ainda está pouco, eu quero mais. Então, está na minha agenda, eu não estou com a agenda aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Está na minha agenda, eu vou tirar um dia só para fazer pins dos vídeos que eu não fiz ainda, porque eu já fiz de vários, mas ainda tem alguns que eu não fiz, para deixar rodando ali para mim. Então, eu vou ter esse trabalhão de fazer esse monte de pin, mas eles vão ficar ali trabalhando para mim. Então, vai ficar o Pinterest trabalhando, o YouTube trabalhando, os meus artigos posicionados lá no blog trabalhando, e aí tudo vai ficando automatizado. Isso é que é o bom do marketing digital. Obrigada, estou amando a aula, obrigada. Analisar é fundamental, exatamente. Menos esforço, mais resultados, justamente. O Pinterest tem um horário ideal para as postagens? Rafael, se eu não me engano, estou tentando lembrar aqui, o Pinterest ele não entrega essa informação no Analytics dele, tá? Dos melhores horários, é isso mesmo. Ele entrega de região, se o público é feminino, masculino, o que essas pessoas que te seguem gostam também, além do conteúdo que você oferece, tudo isso você consegue acompanhar. Mas os melhores horários ele não informa, pelo menos não ainda. Nossa, já vou começar a fazer isso. Sim, gente, a gente tem que trabalhar com inteligência. É 80-20. 80% esforço, 20% de esforço para 80% de resultado. Obrigada, Magda. Eduardo, como eu posso trabalhar o WhatsApp para gerar lista através do Pinterest? Du, essa aula, inclusive, vai entrar até na próxima. Esse assunto vai entrar até na próxima aula. Mas já que vocês estão perguntando, apesar do horário, eu estou tomando tempo de vocês aqui, vou explicar geralzão. Até troquei uma ideia sobre isso hoje com a Amanda, que hoje eu fiz a análise do perfil da Amanda. E aí ela falou, você vai compartilhar? Eu falei, vou compartilhar com todo mundo. Hoje, eu estou muito menos preocupada em divulgar o meu link de afiliado do que eu era antes. Hoje, eu estou preocupada em gerar conteúdo para a minha audiência. Então, hoje, no meu blog, eu tenho lá os meus links, se as pessoas quiserem comprar, porque as pessoas acessam lá para comprar pelo meu blog, por exemplo. Tenho lá nos meus vídeos, mas eu também já estou mudando o formato dos meus vídeos, eu estou mais preocupada em levar conteúdo, em compartilhar minha experiência com as pessoas, do que propriamente dito fazer chamada para ação, né, para os meus links. Não que isso não seja importante, é sim. Por quê? Porque eu estou notando o seguinte, as pessoas chegam até a gente, né, ela lê o conteúdo, ela vê o seu vídeo, se ela gosta de você, se ela gosta do seu conteúdo, ela vai atrás de você. Aí ela vai te seguir lá no Instagram, ela vai te chamar no direct, ou ela vai te mandar uma mensagem de WhatsApp, se você disponibiliza o seu WhatsApp. E aí, o que é legal? Essa pessoa já chega até mim preparada. Eu já não preciso ficar com muita explicação. Ela já chega com as dúvidas pontuais. Tatiana, eu vi sobre isso, você pode me esclarecer? Aí eu respondo, tal, beleza, você me manda seu link, eu vou comprar. Então, hoje, eu estou implantando e-mail marketing no meu blog, vou colocar no meu, já coloquei até em alguns vídeos do meu canal, a ideia é entregar isca, que é valor,
trazer essas pessoas para minha lista de e-mail, entregar conteúdo, fazer um relacionamento ali, fazer chamada para ação também, claro, e trazer essas pessoas para minha lista de transmissão no WhatsApp. Porque aí eu mantenho essas pessoas perto de mim. E aí eu estou montando a minha lista de transmissão, e aí estou aprendendo com a Kerlia. A Kerlia está me dando umas aulinhas aí de WhatsApp. E eu tenho colocado todas essas pessoas na minha lista de transmissão. E quando tem uma oferta em específico, eu convido essas pessoas para um grupo temporário para poder fazer a venda. Igual aquilo que a Kerlia, uma galera que participou da aula da Kerlia lá, a Kerlia falou sobre isso, do treinamento dela, e eu tenho conversado muito com a Inbox, eu também fiz o curso dela, e hoje eu trabalho dessa forma. Algumas pessoas me perguntaram, você acha legal colocar o link do WhatsApp direto no PIN? Eu já pensei nisso, mas eu acho que o lead ainda está muito frio. Aí a pessoa vê uma chamada para ação, aí ela clica e ela vai direto para um link de WhatsApp, aí ela vai ficar te perguntando, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Você vai ficar mais perdido ainda, porque você não sabe de qual PIN que veio. Então, eu acho que a ideia é vocês aproveitarem o tráfego de vocês. Está recebendo visitantes lá no seu canal? Faz chamada para ação, convida as pessoas para sua lista. Está recebendo as pessoas lá no seu blog? Faz chamada para ação, convida para sua lista. Está gerando tráfego do Pinterest lá para o seu Instagram? Convida essas pessoas para fazer parte da sua lista. Traz essas pessoas para perto de vocês. Aí você vai gerar relacionamento, e aí você, consequentemente, às vezes acaba vendendo até mais de um produto para essa pessoa. Eu indico fazer dessa forma, eu acho que é mais inteligente. Dá um resultado mais a médio e longo prazo. Não sei se ficou claro. Eu já me perdi aqui. Me perdi. Acho que essa eu já respondi. Tá, será que fazer comentários nos pins pode dar certo para engajar e aumentar o número de seguidores no Pinterest? Du, eu não costumo fazer. Eu já reparei que tem algumas pessoas que comentam lá, mas isso não é o forte lá no Pinterest, os comentários. Pode testar e compartilhar com a gente, tá bom? Mas eu já notei que isso não é o forte lá. Vou começar exatamente assim no meu blog. 10 artigos, 30 pins. Aula top. Tati, acho bom frisar sobre olhar que 80% das pessoas acessam pelo celular. Isso é verdade. Para tudo hoje, né, gente? A maior parte das pessoas hoje, tudo é pelo celular. Foi até por isso que eu coloquei uma aula mostrando o aplicativo, né, lá dentro dessa versão nova, porque 80% das pessoas acessam o Pinterest pelo celular. Então, a gente tem que pensar em otimizar o máximo para que seja uma coisa direta, ao ponto, para que a gente consiga reter aquela pessoa. É tudo hoje muito rápido, né? E está tudo na mão. Então, pensem nisso também quando vocês forem criar a estratégia de vocês aí. E se tiver mais alguma coisa, Gi, que você queira frisar com esse comentário, fala aqui, que talvez eu também estou com esse pensamento. Tati, é a vez, né, Gi, agora, a gente integrar, né, conteúdo e trazer essas pessoas até a gente. É muito mais fácil do que você ficar tentando vender ela ali, né? Porque hoje eu penso o seguinte, quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente decide seguir uma pessoa, a gente segue aquela pessoa porque a gente admira, porque a gente gosta das dicas daquela pessoa, porque a gente gosta das sacadas daquela pessoa, então a gente quer estar perto. E aí a gente pode guardar essas chamadas para ação para momentos oportunos, né? Em ofertas, lançamentos. Não que a gente vai fazer só nesse momento, mas eu acho que funciona melhor. A Gi mesmo é fera nisso, né? Porque ela tem uma galera de seguidores e as pessoas seguem ela porque admiram o trabalho dela, admiram os conteúdos. Então, é por esse caminho. Conteúdo acima de tudo, justamente. Conteúdo é tudo.
É isso, gente. Meu Deus. Principalmente as imagens e copy em fonte grande que chama a atenção para chamar a atenção de longe. Sua linda. Exatamente. Aí entra tudo, né, gente? Aí é um conjunto. A gente tem que se diferenciar. A gente tem que lembrar que nós estamos ali, né? Estamos concorrendo com inúmeras pessoas. Então, a gente tem sim que se preocupar com isso, com a qualidade das nossas imagens, com a qualidade da nossa copy. A gente vai ficando fera nisso. Quanto mais a gente aprende, né, a se comunicar com a nossa audiência, mais fácil fica. E é essa a ideia, gente. É a gente trabalhar muito no início, pois a gente só colher. Eu quero que os meus alunos, eu quero que vocês trabalhem de forma inteligente. Eu quero que vocês pensem o seguinte: menos é mais. Né? Então, façam menos, mas façam com qualidade, façam com carinho, façam com dedicação, porque aí você não vai ter retrabalho. Analisa seus números, presta atenção no que a sua audiência está te falando, o que a sua audiência está te mostrando. Tá bom? Não, tranquilo, Gil, mas deu para entender aqui. Ótimo. Gente, é isso. Acabei tomando muito tempo de vocês, era para ser algo de 40 minutos, mas devido a todos esses imprevistos de cair, né, dessas confusões que eu arrumei, peço desculpa para vocês. Eu vou editar tudo e aí eu vou colocar essa aula lá dentro da área de membros. A gente vai fazer a aula sobre link de afiliados semana que vem, dia 31, ou vamos fazer no mês que vem, em fevereiro? Votação. Porque, além de alunos, vocês são meus afiliados, né? Então, vocês têm que pensar o que é mais interessante para vocês. Vou só esperar isso para poder encerrar. Pode ficar mais, obrigada, Rose. Comenta aí para mim. Ontem. Ó, um voto para o dia 31. 2 votos para o dia 31. Semana que vem, logo. Mas alguém vai votar? Então, enquanto vocês comentam aqui, logo, beleza. Então, essa aula vai ser semana que vem, dia 31, que é o último dia da oferta do Pinterest Pro. Estou falando isso aqui porque a maioria aqui é afiliado, né? Então, acho que todo mundo aqui é afiliado. Semana que vem, beleza. Dia 31. E aí, eu vou fazer a arte bonitinho na segunda-feira, vou compartilhar com vocês. E aí, vocês já podem usar essa aula ao vivo para convidar as pessoas, né? Para as pessoas comprarem o treinamento e já assistir a essa aula. Prometo que eu vou trazer muita coisa legal aí, vai vir muito conteúdo. E tragam a experiência de vocês também, para a gente poder compartilhar aqui, tá bom? Então, tá marcado, semana que vem, dia 31, vai ser a nossa próxima aula ao vivo, 8 horas da noite. Dessa vez, não vai ter problema, não vai haver mais essa confusão, prometo. Gente, brigadão, ótima noite para vocês, ótimo descanso. Continuo à disposição, vocês sabem como me encontrar. E eu espero que... Amei a sacada, aprendi com você, né, Gi? Ai, Deus. Eu sou tiete da Gi. Hoje fiz Tatiflix, assisti as 3 lives do Facebook, essa agora. Ai, legal. Tatiflix é ótimo, adorei o nome. Gente, brigadão mesmo. Deus abençoe vocês. Ótimo trabalho. Ah, lembrando, já que vocês são afiliados, amanhã, dia 25, amanhã começam os cartões de crédito, viu? Eu já recebi 2 mensagens aqui, 2 meninas que me mandaram falando, Tati, amanhã vai fechar meu cartão de crédito, eu vou comprar. E aí eu lembrei de falar isso aqui com vocês. Então, agora, do dia 21 até 25 até dia 31, é uma data muito legal para a gente divulgar o treinamento. Tatiflix. Boa noite, gente. Beijo. Obrigada, desculpa o transtorno. Agora eu fui.